Shalom, shalom, meu querido, graça e paz, que bom estar aqui com você mais uma vez, trazendo esta palavra. É uma pequena porção da palavra de Deus para a sua vida, para a sua família, sua casa. Se você estiver nos assistindo em qualquer lugar, no escritório ou em casa, ou mesmo nos ouvindo dentro do carro, Deus abençoe você e todos que estiverem ao seu redor. Essa palavra de hoje é sobre células. Algum tempo atrás, uma pessoa me perguntou se eu tinha intenção de mudar a nossa forma de trabalho dentro da igreja, a Igreja Batista Apostólica Betel, e deixar de termos células. E eu falei para aquela pessoa que não tinha a menor intenção. A única coisa que eu gostaria era de melhorar ainda mais o funcionamento das células e trazer algum tipo de ação, né, para melhorar as células. E por um motivo muito simples, eu não tenho a menor dúvida que as células, elas são uma estratégia oriunda de Deus e que está fartamente ligada ou colocado na Bíblia como estratégia para que nós possamos percebê-la. É claro que essa terminologia, célula, não existe, né? Essa é uma terminologia científica já do século XIX, mas a estrutura em si, a formatação celular, ela é presente. A gente pode perceber em Israel, quando os 12 filhos de Jacó formaram as 12 tribos, e essas 12 tribos tinham 12 príncipes que dominavam, que governavam. Os reis sempre buscavam um conselho de líderes, né, um grupo para se reunir, para decidir as coisas do reino. E chegando nos dias de Jesus tinha células também, tanto para ensino como para o governo. Ele faz isso com os 12. Ele já tinha discípulos, está lá no livro de Lucas, e aí ele escolhe 12 desses discípulos e os faz apóstolos ou discípulos de frente. E esses 12 são os 12 que vão administrar ou liderar ou governar a igreja depois que ele ascende aos céus. Então, é muito importante nós entendermos isso. Depois de Jesus, do que ele faz, quando ele, por exemplo, multiplica pães, ele organiza o povo para se sentar, para se organizar, para poder receber este pão. Depois disso, dessas organizações que vão sendo colocadas na Bíblia, para que a gente perceba, né? Nós chegamos ao período da igreja. Na igreja, a partir do livro de Atos, depois de Pentecostes, a igreja ela começa a estar no templo, mas quando ela pega o pão, ela vai partir o pão de casa em casa, e aí começa o ministério das células de uma maneira extraordinária. As igrejas que são plantadas a partir dali, elas não são plantadas e organizadas em templos. Não. O tempo em que a igreja mais cresceu, que teve mais avivamento, mais poder de Deus, mais curas, mais milagres, foram esses dias do livro de Atos, exatamente no período em que nós não tínhamos templos. O apóstolo, o senhor está dizendo que a gente deve fechar os templos e ir para as células? Não, não estou dizendo isso. Até mesmo pelo contrário, os templos são maravilhosos, é muito bom termos templo, porque podemos nos reunir como igreja, podemos celebrar juntos como igreja, ter comunhão. A Bíblia diz que quando os irmãos se juntarem, um chegue com profecia, o outro chegue com salmo, o outro chegue com alguma coisa, porque é festa, é avivamento, Deus está naquele lugar. Então, isso é para acontecer no templo. Porém, assim como no início houve uma perseguição e nós não poderíamos ter templos,
e isso foi honrado com um avivamento muito maior, pode ser que algum dia, no Brasil e fora do Brasil, nós tenhamos a liberdade de culto cerceada. E quando nós estivermos nessa situação, nós já precisamos estar com células preparadas. As células, elas funcionam com o objetivo de crescimento, com o objetivo de edificação, com o objetivo de governo. A célula pode ter vários objetivos, estou citando 3, mas pode ter muito mais: estudos bíblicos, comunhão, confraternização. Agora, ela precisa ter uma regularidade e ela precisa ter um vínculo entre si. A célula, ela é a estrutura que possibilita a igreja crescer e crescer bem. Se uma igreja cresce e não tem uma estrutura como células, ela vai ficar carente de pastoreio, de cuidado. E vai sair muita gente mesmo, porque não tem cuidado, não tem pastoreio. Quando você tem células, um líder treinado de célula, ele é treinado para reproduzir o ensino, o amor e o cuidado do pastor. Então, se eu sou líder e tenho 5 pessoas ali na minha célula, eu vou cuidar daquelas 5 pessoas. E aquelas 5 pessoas, com muito mais do que direto com o pastor, mas comigo, elas podem me ligar: olha, está acontecendo isso aí, a gente vai ver como pode ajudar, ministrar, orar, e ela vai se sentir muito mais assistida. Então, essa fórmula, ela possibilita crescimento, ela possibilita evangelismo, porque tem pessoas que nunca pisariam na igreja, no templo, porque não gostam de igreja de crente. E indo para a célula é muito mais fácil. Você convida para um café, você convida para um almoço, você convida para uma brincadeira, e aí ele vai, gosta, começa a ouvir a palavra de Deus, até que você consegue levar para o templo, e muito melhor ainda, né? Ele vai e se converte. A célula também tem um objetivo de batalha espiritual. As células, desde do livro de Atos, ela chega no lar e ela vai quebrando os altares do diabo, porque a feitiçaria e a bruxaria, ela tem como principal característica buscar os lares. Você não vê grandes catedrais de umbanda, de quimbanda, de candomblé. Você não vê, é muito difícil você ver uma estrutura maior, um sítio, alguma coisa. Mas vá nos lares, eles estão buscando os lares. Então a célula chega e confronta esse altar do diabo e começa a edificar ali um altar do Senhor. Então as células são de Deus, são uma estratégia de Deus, e cabe ao pastor, cabe à liderança organizar como ela vai funcionar e como ela vai se estruturar. E o resto é o Espírito Santo que faz. Amém, meu querido? Espero que você tenha aprendido um pouquinho. Eu tentei ser bem resumido para não esticar muito esse vídeo, mas eu acredito que você tenha aprendido algo sim, tá bom? Beijo no seu coração. Shalom!